Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre as outras ações que aconteceram no caso Musk versus Moraes, né? Como a gente falou ontem, essa coisa não acabou não, meu amigo, a coisa está pegando fogo na verdade, olha só. Teve o tal do jantar do Lula com os ministros e aqui na matéria da Folha tem a explicação do que os ministros foram pedir ali para o Lula, né? E, de novo, adivinha, o que eles querem é justamente a lei das fake news. Eles sabem que estão errados. Eles sabem que não podem condenar pessoas, pedir censura e coisa e tal, sem ter uma lei de apoio, né? E estão querendo que o governo se esforce nesse sentido. Só que o governo, por sua vez, tem o problema dele com o Congresso, né? Olha só que coisa, esse pessoal vai chegar à conclusão de que a única maneira deles resolverem o problema das fake news é uma ditadura tipo Maduro, né? Vai ser isso. Vai ser a alternativa do STF deslegitimar o Congresso para legislar e pronto, né? Igual o Maduro fez na Venezuela. Estão caminhando para isso. Na cabeça deles, eles precisam resolver o problema das fake news a qualquer custo. É uma coisa que não tem como não existir, porque na cabeça deles isso é um problema. E daí vai ser a única alternativa. Por quê? Porque eles sabem que para fazer o Lula ganhar já precisaram de um esforço danado, precisaram lá botar o dedão do Alexandre de Moraes na balança lá da justiça para fazer o Lula ganhar. Para mudar o Congresso é muito mais difícil, porque são dezenas, centenas de deputados, eles não conseguem mudar, e a direita cada vez crescendo mais, cada vez maior a representação da direita, é uma questão de tempo para eles perderem essa guerra, né? E mesmo essa opção de virar uma ditadura estilo Maduro aqui no Brasil, que pode ter certeza que esse pessoal está discutindo esse tipo de coisa, tem esse outro problema aqui. O Elon Musk está prevendo sanções dos Estados Unidos ao Brasil por causa de Lula e Moraes. Vamos entender esse assunto aqui, a coisa está pegando fogo, tá? Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Peugeot 206 falindo famílias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF está se vendo sob ataque. Eu falei para vocês isso, né? Ontem nas redes sociais tava o pessoal da esquerda todo comemorando. Não, Musk voltou atrás, ele falou que vai obedecer todas as ordens do STF, acabou, ganhamos, e não sei o que lá. E eu avisei, não é bem isso não. E o pessoal sabe disso, eles sabem que não acabou nada. Isso daí foi a estratégia do Musk de jogar a coisa para o Congresso americano, né? E principalmente confiando na possibilidade do Trump ganhar esse ano. Existe uma possibilidade significativa do Trump ganhar esse ano lá nos Estados Unidos, né? E aí, a maior prova de que o pessoal continuava preocupado era justamente esse jantar com o Lula, em que foram chamados o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e mais um monte de gente ligado a eles ali. Foi todo mundo na casa do Gilmar Mendes, teve um jantar, bateram o papo. E a preocupação é exatamente essa. O STF quer a ajuda do Lula, que é apoio do Lula para resolver o problema deles. Eles sabem que tem um problema, eles sabem que o problema não é pequeno. O Alexandre de Moraes quer continuar visitando a Disney, né? Ninguém quer deixar de ir para a Disney. E quando eu falo isso, na verdade é muito pior do que isso, porque né, um mandado de prisão contra alguém aqui do Brasil, o próprio pessoal da Venezuela sabe disso, praticamente te impede de viajar para o mundo inteiro, porque muitos países têm cooperação com os Estados Unidos e vão te prender alegremente para satisfazer o interesse americano, né? Então, olha só, a percepção que o clima vem se deteriorando em relação ao STF se acentuou em parte após as acusações do Elon Musk contra o Moraes e coisa e tal. Ou seja, na verdade, a situação de que esse pessoal estava muito tranquilo, né? Tava achando que não, a gente é o STF, a gente decide tudo, vamos fazer o que a gente quiser. Ah, mas se fizer uma coisa errada, vai cair no STF, é a gente mesmo, a gente que decide, acabou, não tem problema, não precisam prestar conta para ninguém. Vamos continuar, a imprensa amiga continua escondendo do resto do mundo os absurdos que estão acontecendo aqui no Brasil, e a gente mesmo que tem que julgar a gente, então pronto, podemos fazer o que a gente quiser, estamos tranquilos. Perceberam que não é bem assim. Que no final das contas, né, quando o Elon Musk entrou nessa jogada, a coisa foi para o ventilador, lá fora já está todo mundo com a ideia de que realmente tem coisa errada aqui no Brasil, né? O problema não era Bolsonaro, o problema, na verdade, eram as pessoas que faziam questão de tirar Bolsonaro a qualquer custo. Enfim, o jantar aconteceu lá na casa do Gilmar Mendes e coisa e tal. Foi o Lula levou o Lewandowski e o Bessias, e teve mais alguns ministros lá da coisa, enfim, teve um monte de gente lá, né?
Segundo um dos participantes, a avaliação foi que o STF vem assumindo um protagonismo contra iniciativas antidemocráticas e por isso é alvejado pela direita. Então repara, isso faz sentido. Eles colocam a coisa ainda como o STF está salvando a democracia, estamos salvando a democracia. E aí o pessoal antidemocrático, qualquer um que não é da esquerda é antidemocrático na visão desse pessoal, né? E um dos problemas, um diagnóstico que ele falou foi a falta de um coro governista em defesa das propostas encampadas pelo ministro, como a questão da regulamentação das redes. Ou seja, o que eles falaram em última análise é: estamos errados, estamos fazendo merda, porque a gente está mandando prender gente, está mandando executar coisas, censura e coisa e tal, sem ter um respaldo legal. Ou seja, o que eles falaram em última análise aqui é: o Elon Musk está certo. O Elon Musk falou que é verdade, né? Que a gente não tem uma base legal para fazer isso. Precisa ter o projeto das fake news regulamentado. Só que aí entra a outra ponta dessa história, que é: o Lula não tem esse apoio no Congresso, né? Aqui, ó. Entre os integrantes do Centrão, aí tinha deputados também lá nesse jantar, tá? Teve deputado, teve gente do Congresso também nesse jantar, justamente para tentar diagnosticar o problema, né? Resolver o problema, né? Então, entre os integrantes do Centrão, há uma lista de episódios que provocaram um aumento da insatisfação do Congresso com o Supremo. Buscas e apreensões autorizadas contra parlamentares, manutenção de sigilo de diversos casos relatados por Alexandre de Moraes. Gente, esse sigilo é absurdo, né? Ou seja, um caso deveria estar aberto para os advogados. Como é que pode esse sigilo todo? Isso por si só, já é um outro escândalo, né? E a prisão do deputado Chiquinho Brazão, sem partido do Rio, segundo dizem esses deputados, sem a existência de um flagrante. De fato, não existe a existência de um flagrante, né? O crime que ele cometeu é absurdo, né? A morte da Marielle, está sendo acusado disso. Ele e o irmão dele, o Domingos Brazão, então é absurdo, tem que punir, não tem dúvida nenhuma disso. Mas flagrante? Cadê o flagrante? O crime aconteceu lá atrás. O que flagrante agora, né? Flagrante, para quem não sabe dessa coisa, é quando você é pego no momento que você comete o crime ou enquanto você está tentando se evadir do crime, né? Mas a jurisprudência é que, passados 5 anos, 4 anos do assassinato da Marielle, não tem mais flagrante. Que história é essa de flagrante a essa altura do campeonato, né? Enfim, aqui, ó. Os participantes do jantar listaram as medidas do Congresso que acabaram por exigir uma resposta do Judiciário e elevaram tensão entre os poderes. Ou seja, o pessoal do STF reclamou que o Judiciário está querendo, que o Legislativo está querendo legislar. Não pode! Como que vocês querem legislar isso daí, né? Citaram o caso do marco temporal, dizendo que o STF teve que responder ao Congresso. Como teve que responder ao Congresso, meu amigo? O Congresso é quem legisla, o Congresso é quem é eleito para fazer as leis. Vocês estão errados ao legislar. Que história é essa que tem que responder ao Congresso? A mesma coisa que falaram com relação às drogas, eu vou falar sobre essa PEC das drogas em um outro vídeo, mas você sabe, né, estão aprovando uma lei que eu acho absurda de criminalização de qualquer quantidade de drogas, e o Gilmar Mendes falou: não, nós que vamos dar a palavra final. Que história é essa, pô? Vocês não legislam. A palavra de vocês tem que ser de acordo com a lei aprovada com o Congresso, né? Enfim, aqui, ó. Ele fala aqui: o projeto que acaba com as saídas temporárias de preso e a proposta de criminalização do porte de drogas. Peraí, que história é essa? O STF que está decidindo essas coisas agora, não é pro STF. Isso daqui não é o Congresso reclamando do STF, não, tá? Isso daqui, lá no jantar, era o STF reclamando do Congresso. Como que o Congresso ousa legislar enquanto nós é que estamos definindo essas coisas? Não, ou seja, repara como é que a reação é a do Congresso. O Congresso reagindo contra o STF que está usurpando a capacidade legislativa, está usurpando o poder de legislar, né? Enfim, em menos de 24 horas depois desse jantar, o Senado aprovou em primeiro e segundo turno a proposta que coloca a criminalização na Constituição do porte e posse de drogas em relação ao julgamento do STF, ou seja, meio que fechou a porta para o STF. O STF pode ainda considerar a PEC inconstitucional? Pode fazer isso, mas aquilo aí acabou servindo como um alerta para o STF. O problema, meu amigo, é que você está pisando no pé de um monte de gente. Essa sua tentativa aí de, entre aspas, salvar a democracia, tá exagerando, né? O Elon Musk tem razão, você está fazendo a coisa além do seu direito, além do seu poder, além do que foi estabelecido em lei, né? O Lula teria concordado no jantar com a necessidade de uma maior ajuda da base governista, mas essa conversa não tinha como objetivo a adoção de medidas práticas, né? Ou seja, na verdade, nas próximas semanas, o mais provável é que não mude nada. Por quê? Porque o governo não tem capacidade mesmo.
Agora, um ponto que chama atenção aqui, o Barroso, vocês sabem, está brigado com o Gilmar Mendes, está brigado com o Alexandre de Moraes. O Barroso não participou do jantar e, segundo diz o jornal aqui, né, lembra, o jornal está do lado do Lula, está do lado do Alexandre de Moraes, está do lado da ditadura venezuelana aqui no Brasil. Né? Ele coloca aqui, ó, colocando em risco o seu poder de articulação, ou seja, o pessoal está querendo isolar o Barroso, porque ele está fora disso daí. O que pode indicar que o Barroso está querendo que o Alexandre de Moraes baixe a bola nessa história dos inquéritos, né? Porque o que está acontecendo, vocês sabem, é o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que são os dois juízes da Suprema Corte que são ligados à centro-esquerda, ao PSDB, ao PMDB, e esses dois que estão querendo salvar o PSDB. Essa é a cruzada desse pessoal. Não é salvar a esquerda vai continuar aí, um poder muito menor do que tem hoje, mas vai continuar existindo. Né? O problema deles é o PSDB. O PSDB morreu, acabou, não existe mais. E a única maneira de reviver o PSDB é matando o bolsonarismo, matando o movimento bolsonarista. Não vão conseguir fazer isso, tá? Estão achando que vão conseguir. Se a gente censurar todo mundo, as pessoas vão deixar de ser bolsonaristas. E não vai acontecer isso, na verdade, né? Mas, enfim, repara como talvez o Barroso esteja se colocando como um contraponto nessa história. O jantar ainda aconteceu sob as ameaças do Lira, que essa semana promete fogo. E a gente vai ver num outro artigo que tem realmente, né, já aprovaram um monte de coisa na terça-feira, um monte de coisa contra o governo, contra o MST, contra drogas, contra não sei o que lá. Realmente a coisa está pegando fogo, né? O Lira está brigado com o Alexandre Padilha, o Lula não quer demitir o Padilha e com isso a situação só está degringolando, né? O Pacheco é o único ponto de apoio que eles têm ainda, mas mesmo o Pacheco defende a limitação das decisões individuais na corte. Então, meu amigo, parece que está chegando numa situação que a única alternativa, esse grupo que quer o golpe, né? Vamos combinar, já deu o golpe, né? Começou o golpe em 2019 com o inquérito das fake news, com esse negócio de inquérito de ofício que investiga tudo, que não tem fato determinado, que não tem nada. Esse pessoal está percebendo que vai precisar completar o golpe. O que é completar o golpe? É fazer o que a Venezuela fez, tirar do Congresso o poder de legislar. Lá na Venezuela, o STF definiu que como o Congresso estava atrapalhando o Executivo, então ele estava suspenso o poder de legislar e a Suprema Corte quer definir as coisas. Acabou. Né? Não importa você eleger congressistas e coisa e tal, que, né, quem define é o STF agora. É possível que eles façam isso. Não descarte essa possibilidade. A outra possibilidade seria eles resolverem voltar atrás. Eu preferia que fosse essa solução, né? Que eles voltassem atrás, percebessem que estão fazendo merda e parassem com isso daí, né? Mas a situação é que está todo mundo... a situação é delicada, admitem que o governo hoje tem menos capacidade de influência no Congresso, não tem nenhuma capacidade de influência no Congresso no final das contas, ou seja, aprovar a lei das fake news não vai acontecer, e aí qual vai ser a saída do STF? Eles vão para o lado de voltar atrás, reduzir a pressão, ou vão apostar de novo e acabar com o Congresso de vez? Não sabemos, né? Mas o Elon Musk já prevê aqui sanções dos Estados Unidos ao Brasil por causa de Lula e Moraes, né? E veja, não é que a gente queira que os Estados Unidos faça sanção contra o Brasil, a gente quer que o Alexandre de Moraes pare de fazer absurdos, pare de desobedecer a lei, né? Isso é perfeitamente legítimo. Se isso chega a um ponto que até os Estados Unidos vê como um absurdo, uma corrupção contra empresas americanas, o que está acontecendo. A culpa não é da direita que está reclamando, a culpa é do Alexandre de Moraes que cometeu a ilegalidade para início de conversa, né? Enfim, o que diz a matéria aqui é que o Trump ganhando lá nos Estados Unidos, aqui, ó, discussões sobre sanções ao Brasil devem ganhar força se Donald Trump retornar à Casa Branca, previsto para acontecer em novembro. 5 de novembro é a eleição americana. O ex-presidente norte-americano é próximo da família Bolsonaro e mais ainda de Musk, coisa e tal, mas principalmente ele não tem essa tara que o Biden tem contra a liberdade de expressão. O Biden está na mesma situação da esquerda que da esquerda brasileira. Quer censurar as pessoas também, quer calar, quer parar com as pessoas de falar fake news e coisa e tal, que é censura no final das contas, né? O Trump não tem essa visão. Eles querem colocar como se fosse uma coisa partidária. Não, é o partido da direita querendo fazer as coisas, mas na verdade não é isso. É pela ideologia, né? O respeito à liberdade de expressão é maior com o Trump do que com o Biden. Se o Biden permanecer no poder, é improvável que os Estados Unidos lancem uma ofensiva política e econômica contra o governo Lula. Eu não sei não, tá?
Porque a verdade é que lá nos Estados Unidos a liberdade de expressão é muito mais forte do que aqui no Brasil. Já expliquei isso para vocês várias vezes. Mesmo que o Trump não ganhe, o Congresso vai continuar tendo uma grande maioria republicana por lá. Já tem a maioria republicana no Congresso, e tipicamente o segundo mandato de um governador, de um presidente de um partido, o Congresso é mais do outro partido. Isso é meio que normal lá nos Estados Unidos. Então, essa é a preocupação, né? Pode ser que mesmo o Biden seja forçado com uma pressão do Congresso fazer alguma coisa, né? Sem contar que a justiça americana é outra história, como eu falei, liberdade de expressão lá é outro patamar. E mesmo democratas não aceitariam esse absurdo que está acontecendo aqui no Brasil, né? E se for para a justiça de lá, isso pode ir para a justiça de lá, por iniciativa dos deputados americanos, isso vai chegar na Suprema Corte americana, que olha só, é totalmente conservadora. Lá a Suprema Corte não tem o problema da Suprema Corte brasileira, que é estar contaminada pela esquerda. Lá eles vão julgar de acordo com a Constituição americana, que realmente protege a liberdade de expressão. Então, é o que eu vejo aqui, né? São situações que estão esquentando aqui, né? Esse caso aqui, tudo vai depender, como eu falei, da gravidade do que tiver nas ordens do Alexandre de Moraes que foram enviadas para o Twitter aqui no Brasil, né? E aqui na Gazeta do Povo eles falam sobre a questão do Twitter Brasil, do Twitter Files Brasil, realmente o absurdo que foi aqui, a quantidade de canais desmonetizados e coisa e tal, tudo com base em hashtags para voto impresso. Um absurdo, essas pessoas não têm o direito de querer voto impresso, né? Vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu já disse que é uma besteira, que diminui a segurança da votação o voto impresso, já expliquei tecnicamente isso lá no meu outro canal, no Safe Source, porque voto impresso piora a situação, não ajuda em nada no final das contas, mas eu acho que é direito das pessoas pedirem, pô. E se votar no Congresso e se aprovar e se virar lei, tem que acontecer. Que história é essa de que, não, a gente já sabe o que é melhor para o Brasil, então os eleitores que estão votando errado. Pô, então isso não é democracia, pô. Enfim, um absurdo esse tipo de coisa aqui, um absurdo essa censura que está acontecendo com o pessoal, e também a decisão de chamar os funcionários do Twitter, tá? O pessoal aqui do Poder 360 está chamando a atenção para esse argumento aqui do André Marsiglia. A PF quer ouvir os empregados do Twitter sobre o Elon Musk. Mas tem um detalhe, que o investigado do inquérito é o Musk, e não a empresa do Musk. Tem diferença aí. Uma coisa é a pessoa física, outra coisa é a pessoa jurídica, é a empresa, né? Foram intimados representantes da empresa. Representantes da empresa não são necessariamente representantes do Musk. Não se pode intimar alguém da empresa em um inquérito sobre o Musk para saber sobre a empresa e sobre o Musk. Não pode ser ouvido uma pessoa sobre procedimento alheio a ela, né? E não faz sentido, parece que uma das coisas que eles pediram lá, que eles querem saber se o Musk determinou o desbloqueio de perfis, né? Você lembra, o Musk falou que ia desbloquear os perfis que estavam bloqueados, né? E aí o judiciário deve verificar se... Aqui, ó, não faz sentido intimar alguém para perguntar se descumpriu uma decisão. O judiciário deve verificar se houve o descumprimento e aí intimar, ou seja, o judiciário foi descumprido alguma coisa, algum perfil está desbloqueado, então aí você intima a pessoa para saber por que está desbloqueado. Agora, não pode intimar para saber se houve descumprimento. Não se pode chamar alguém para a delegacia e perguntar: o senhor cometeu algum crime? O senhor fez um crime? Isso aí é o caso clássico de Fishing Expedition, né? Tá chamando os caras para falar, para ver se eles falam alguma coisa comprometedora, porque não tem nenhuma chance deles esclarecerem nada que possa ser útil para a PF nisso daqui, né? E outra coisa que ele menciona aqui, que se for para saber se o Musk tem ou não direito de mandar no Twitter, é só ver os documentos. Pô, os documentos do Twitter dizem se ele tem direito ou não, né? E mesmo após a opinião pública inteira ter dito que Musk não é o CEO do Twitter, segue o mesmo erro de chamar aqui que o Elon Musk, dono e CEO da provedora de rede social X. Não, Elon Musk não é o CEO da X, ele é o dono da X, é diferente, né? Enfim, continua o pessoal errando, né? E estão desesperados com isso, e fazem sentido de estar desesperados. Aqui também fala sobre o desespero do jantar lá, da discussão entre o Lula e o STF, o Lula dizendo que não pode fazer muita coisa porque está na mão do Congresso, e o Congresso está abertamente contrário ao Lula, e pode até atacar o STF para atacar o Lula. Não descarto isso não. Estamos vendo a coisa esquentar, justamente porque abriram essa porta. Abriram essa porta quando? Quando Alexandre de Moraes errou
na hora de fazer a decisão, e ainda errou, as decisões dele, essa censura absurda, e ainda errou na hora de colocar o Elon Musk no inquérito também, de forma atabalhoada, sem sentido algum isso daí. Olha, é tanto erro do STF que tá pedindo para dar merda, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.